Várias culturas e religiões usaram o corpo humano para simbolizar o universo. É mais fácil entender a vida e o universo quando se entende o ser humano. Então, o ser humano é um microcosmos e o universo é um macrocosmos. Por isso, os principais símbolos para você entender o universo é o coração, o olho e a mão, que é o corpo humano, um mini-universo. Então, você pode ver nas imagens aqui que tem 3 imagens legais aqui. A primeira imagem do topo ali, que é o círculo, que é um ser humano dentro de um círculo, né? Que é uma imagem que está colocando o ser humano ali dentro de um microcosmos, né? Que passa que o ser humano é um microcosmos, que em volta dele ali tem todo um universo, né? Como se ele fosse um mini-universo ali. Aí tem a segunda imagem ali em preto e branco embaixo, que também mostra o ser humano com vários círculos ali na cabeça, no corpo, nos pés, nas mãos, enfim. E também ali o que Leonardo da Vinci fez, que é o homem vitruviano, né? Que é a imagem amarela ali, que é um ser humano dentro de um círculo ali, um quadrado também, né? Que tem toda uma filosofia por trás. Por que é um ser humano dentro de um quadrado e um círculo? É interessante. E então, assim, essas são algumas imagens que eu peguei aqui só para representar isso, mas há milênios, né, em várias religiões, em várias filosofias, fala sobre o ser humano como um microcosmos, né, como um pequeno universo. É comum você ver em várias religiões colocar o ser humano como se fosse o centro de tudo, ou como se fosse um mini-universo, como se fosse um macrocosmos, como se fosse, sabe, até às vezes algumas religiões representando o Deus como um ser humano ali, como algo que tem as características humanas. É muito interessante se a gente começar a estudar, pesquisar essas religiões, a gente vai perceber que quando você começa a ver, quando eles falam sobre Deus, sobre quem é Deus, como que Deus age ali, né? Quais são as características de Deus, você começa a perceber que é muito parecido ou totalmente parecido com o ser humano, né? Com as características humanas. E muitos pesquisadores que não são religiosos ou não são na vertente mais espiritual, fala que o ser humano criou Deus, né? Tem até vários livros isso, que o próprio ser humano criou Deus a sua imagem e semelhança, né? Que não é o contrário, não é Deus que criou o ser humano, mas é o ser humano que criou Deus. Porque em todas as religiões, em todas as escrituras, mostra Deus como se fosse um ser humano, né? Que tem raiva, que tem vingança, ou que faz alguma coisa se você fizer algo em troca, ou tem características humanas. Então é interessante ver isso aí em várias escrituras, não só na Bíblia, não só no hinduísmo, no budismo, enfim, em várias religiões, em várias filosofias também que nem são tão de religião, você vê um Deus personificado, né? Você vê um Deus ali que tem uma personalidade e é interessante ver isso, né? É interessante, mas que na verdade não é que o ser humano criou Deus, né? É que para representar Deus, para falar sobre Deus, o que é o universo, o que é a vida, é mais fácil você começar a mostrar o ser humano. É mais fácil você colocar o ser humano como um mini-universo, como um micro-universo, como um microcosmos. Por isso que se você lê literalmente as escrituras, as religiões, às vezes você não vai entender muita coisa, ou você vai entender que Deus é como se fosse um ser humano, ou é uma personalidade. Só que ele está mostrando, na verdade, que o ser humano ele é um microcosmos e que entendendo o ser humano você entende a vida do universo. Porque da mesma forma como o ser humano funciona, é como a vida e o universo funciona. Né? As mesmas leis fundamentais que existem no universo, no macrocosmos, existe também no mini-universo ali que é o ser humano. Então não é à toa que várias religiões e filosofias representou os ensinamentos sobre a vida do universo como um ser humano com um círculo em volta. É como se o ser humano fosse realmente um mini-universo, fosse uma representação pequenininha do que é o universo, né? Por isso que o coração, o olho e a mão é sempre por isso que eu falei aqui as respostas para essas 3 perguntas, de onde viemos, o que estamos aqui, para onde vamos, elas estão contidas nesses 3 símbolos, que é o coração, o olho e a mão, que representa aí o ser humano, né? O coração, o olho e a mão é do ser humano. E em todas as religiões e filosofias se fala sobre o ser humano, se fala sobre o coração, sobre várias características humanas.